E eu compreendo que Jesus não quer e nem gosta de crente seco. Se você vem para a igreja e é seco, está perdendo o seu tempo. Talvez você diga, pastor Aziel, isso é muito sério, mas não sou eu, é a Bíblia. 2 vezes quando você lê João 15, está ali, verso 2. Toda vara, olha aí, em mim, que não dá fruto, olha aí, toda vara em mim que não dá fruto, faça o quê? Tira. Então escute, isso aqui é profético esta noite. Jesus não quer ninguém perto dele, porque nós temos ideias erradas sobre Jesus. Mas ele não quer ninguém perto dele que use o nome dele, a glória dele, sem produzir para ele. Ele diz: tira, agora, corta, joga fora. Aí ele complementa dizendo: mas limpa toda aquela que dá fruto, para que ela dê mais frutos. No verso 6, ele diz: se alguém, olha aí, se alguém não estiver em mim, será lançado como? Fora, como uma vara seca, e se secará, e colhem e se lançam no fogo e ardem. 2 vezes está claro que Jesus não quer ninguém pertinho dele sem produzir nada. Essa é a essência desse texto que nós estamos falando aqui. Por outro lado, eu quero dizer uma coisa: é inegável, é improvável um crente estar em Deus, estar em Cristo e ser seco. Todo crente que está em Cristo, todo crente que está em Deus, não é uma vara seca, não é um crente murcho. Toda vara que está em Cristo, ela é produtiva. Ela é produtiva aqui na igreja, ela é produtiva na rua, ela é produtiva no trabalho. Por quê? Porque ela está em Cristo. E quando você lê o Salmo 1, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita como? De dia e de noite. Pois serás como uma árvore junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Eu quero dizer para os irmãos que tem crente que é crente de estação. Só que a própria Bíblia está mostrando aqui que o crente não pode ser crente de estação. Tem crente que só é crente se tiver oportunidade para cantar, só é crente se tiver oportunidade para pregar, só é crente se vier ao domingo, ou só vem ao domingo. Tem crente que só é crente em período de festa. É crente de estação, é crente de época. E a minha Bíblia não fala de crente de época. Se vocês analisarem, coloca aí na tela, Marcos 4,17. Olha o que Marcos diz, como isso aqui é lindo. Olha o que Marcos diz: mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporários. Vocês pensam que Jesus quer crente domingueiro? Vocês pensam que Jesus quer crente da estação? Eu sou crente só do período do verão, ou eu sou crente só do período do inverno, ou eu sou crente só se me derem a oportunidade. Não existe crente de estação. A Bíblia diz no Salmo 3: ele é verdinho todo o tempo e nunca murcha. Não tem crente murcho pertinho de Jesus, só quem está pertinho dele. Se você está pertinho dele, você não é murcho. Vira para o teu irmão e diga para ele: se tu está pertinho de Jesus, tu não tem murcho, tu não é murcho. Crente velho da cara apagada, que não glorifica a Deus, que entra na igreja e não adora, e não glorifica, e não canta, que se incomoda com glória, com aleluia, ele não está ligado na videira. Quem está ligado na videira dá fruto, e fruto com abundância. Só quem é árvore verde aí direitinha, queridos. Então isso aqui é muito sério, e eu quero falar com vocês. Olhem bem para cá. Nós temos algumas questões. A primeira:
A Palestina, como ainda hoje, é uma região de pedras. São poucas as áreas favoráveis para o plantio. Então, desde a época de Cristo até hoje, Israel, ele tem um produto hidráulico muito importante, que é até admirado em algumas partes aqui do Brasil. Ele tem um programa, um projeto sobre essa parte hidráulica para irrigar as plantações. Isso, não é isso? Para trazer vida, porque lá é local de pedras. Isso, a maior parte lá. Então é uma região de pedras. É de pedras. E além disso, o sol causticante, que ali acontece naquela região. De modo que quando Jesus faz essa parábola, ele está mostrando que aquela região era uma região seca, mas era também uma região de pedras. Era uma região de pedras. É isso que o próprio texto quer mostrar para nós. E para ele entrar na parábola, ele vai mostrar as reações dos corações humanos. É só um coração, só tem um tipo de terra. Mas ele está mostrando como cada ser humano reage frente à mensagem do Evangelho. No primeiro nós já falamos que ele não tinha mecânica. Mas agora nós temos uma segunda reação. A Bíblia diz que a semente caiu em cima de uma pedra. Mas há um detalhe que o Marcos, ou melhor, que o Lucas, ele não colocou aqui. Porém, quando nós vamos para o texto, coloca lá Mateus 13:5. Quando nós vamos para Mateus 13:5, a Bíblia deixa claro o que aconteceu. Caiu em pedregais, onde não havia o quê? Terra bastante. E logo nasceu. Olha o outro problema, porque não tinha terra funda. Ele, quando lança a semente cai em cima de uma camada fina de areia, de terra. E quando ela recebe a luz solar, ela recebe a chuva, ela até começa a brotar. Só que ela não tem como expandir a raiz, porque embaixo tem o quê? Tem pedra. E a raiz não entra na pedra. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. E aí, como não tem raiz, olha para cá, como não tem, porque crente que tem raiz, a raiz entra, ela vai até encontrar substância, a seiva, e ela fica pelo lado de fora verdinha. Porque não adianta a casa bonita quando o alicerce não presta. Tem muito crente rebocando a casa, botando vidro na casa, mas a raiz não presta. Jesus estava dizendo que não tinha como essa plantinha aguentar o sol. Não tinha como essa plantinha aguentar a estrutura de fora. Ela não tinha raiz. Na hora que o sol bateu nela, o que foi que ela fez? Secou. E como não tinha raiz, aí ela murcha. Crente sem raiz é seco. Até o glória a Deus dele é fabricado. Porque se não tem raiz, parece que é uma planta boa, mas é só superficialidade. E quando Jesus joga essa parábola, ele diz que para a plantinha nascer, não basta ter apenas terra. Olha isso. Olha para cá para você entender. Não basta apenas ter terra, mas tem que ter o que também? Não, primeiro não é isso aí que ele disse. Volta lá, Daniel, que eles não pegaram aqui. Olha aqui. Ela cai, mas tinha um pouco de terra. Só que ela não tinha o quê? A raiz só entra se a terra for profunda.
olhe para cá. Não há como você ter vida profunda se você não tem experiência profunda com Deus. Quando Jesus fala de raiz profunda, Ele está dizendo que é necessário ter intimidade profunda com Deus. Irmão, todo crente que tem intimidade profunda com Deus, ele se sustenta bem na igreja. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele usa, agora vamos lá para Lucas. Ele diz que essa pedra caiu, e ela caiu em cima de uma pedra. E a primeira lição que vocês podem ver aqui é que, como caiu em cima de uma pedra, isso aqui é interessante, irmãos. A pedra é insensível. A pedra, ela não se abre. A pedra, se você quiser entrar por ela, tem que implodir ela, tem que botar dinamite. Ou seja, a palavra foi pregada, mas a palavra, ela não entra em pedra. Sabe o que é isso aqui? Coração insensível. Sabe o que é isso aqui? Falta de sensibilidade para a palavra. Se você não se abrir para a palavra, ela não vai criar raiz. E o que é um crente seco, pastor Ziel? Irmão, tem pastor que prega a palavra 10 anos numa igreja e o crente está lá é seco. Talvez até o pastor também é seco. Tem pastor que ensina bem a palavra, é um doutor na palavra, mas é seco. Você não vê ele dando glória, você não vê ele dando aleluia, você não vê ele crer nas experiências sobrenaturais, você não vê ele crendo que Deus pode operar milagres. Ele é só teoria. Eita, meus irmãos. Aí fica um crente seco, fica uma irmã seca. E eu estava meditando nisso aqui, eu disse: Jesus, graças a Deus, eu não sou seco. Entendeu? Por que eu não sou seco? Eu vou já dizer aqui para os irmãos, escutem bem. Tinha uma pequena camadinha de terra. A pessoa se alegra, a pessoa faz uma zoadinha, mas só é uma cama. E Jesus quer bastante terra. E depois de bastante terra, Ele quer mais o quê? A terra profunda. A terra profunda, aonde a raiz entrar, vai tendo mais terra. Eita, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, irmão. Oh, meus irmãos. Aí a Bíblia mostra aqui para nós claramente que o primeiro problema aqui é pedra. E essa pedra é um coração que não se rende para a palavra. Se você chegar num culto aqui como esse, aí o pastor diz: guarde o celular, se concentre no culto, e você não faz caso, é uma pedra seca. Porque Deus não trabalha na desobediência, Deus não trabalha na tua teimosia. Outra coisa, Ele só entra se você se abrir para a palavra. Deus não arrebenta corações. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrir, olha, irmãos, é se você chegar aqui sedento, é se você chegar aqui e disser assim: aqui tem terra bastante, aqui tem terra profunda. Quem é terra aí abençoada por Deus? Aleluia. Só quem glorifica. Porque olha para cá, Deus não trabalha em coração insensível. Ezequiel 36, coloca na tela, verso 26. Quer ver? Olha o que diz a Bíblia. Coloca aí na tela, só para os irmãos atentarem para cá. Escute bem. Olha aqui. Eis que eu vou dar a vocês o quê? Um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. E tirarei de vocês o coração de pedra, e vos darei um coração. Deus não trabalha em coração de pedra.
Vocês pensam que se vocês chegarem aqui na igreja e começarem a dizer, Senhor, ou sentar, não, só vou dar glória a Deus se eu sentir, não, eu vou ficar aqui, se o Espírito Santo vier, se você não vier para cá, Senhor, eu estou aqui, eu me abro para o teu Espírito, eu quero a tua palavra dentro de mim, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe nessa terra, vem aradar minha vida, vem aradar minha terra, Senhor, troca, eu quero um coração sensível para a tua voz, o Espírito Santo vai entrar na tua vida, e você será ricamente abençoado e abençoada por Deus. Igreja, outra coisa que eu vou dizer aqui, já que nós estamos, sempre vem o maior número aos domingos, mas todo dia eu estou aqui. Terça-feira eu estou aqui na igreja, quarta-feira eu estou aqui na igreja, quinta-feira eu estou aqui na igreja, todo o tempo eu estou na igreja. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês querem uma vida abençoada e não seca, não basta apenas pregar hoje, ou ir para casa, recebeu aqui e não se alimentar. O apóstolo São Paulo, ele diz em 1 Coríntios 3, verso 6, ele diz, eu plantei, e o que mais que ele diz? E Apolo fez o quê? Olha lá, eu plantei e Apolo, mas quem foi que deu o crescimento? Então o pastor Zé não faz a vida de vocês crescerem. Ah, eu vou mudar de igreja, porque se eu chegar na igreja de fulano de tal, eu vou crescer. Cresce não, filho. Ah, eu vou para a igreja da fulano, porque lá ela vai me dar uma revelação e eu vou crescer. Cresce não, só cresce se for aguado todo dia. E o pessoal tem uma história que diz, um provérbio, água mole em pedra, o que que faz? Se todo dia tiver Bíblia, tu vai se quebrantar. Se todo dia tiver palavra, você vai chorar. Se todo dia tiver as escrituras ardendo, quando você chegar aqui no culto, você chega quebrantado, você chega sedento. Oh glória, quem glorifica a Deus? Não é aquela questão, irmão, de uma festa, de um final de semana, é todo dia. Todo dia tu não come? Todo dia tu não bebe? Pois é assim, se não tiver palavra todo dia, não tem como você ser uma terra abençoada. Aí eu fui analisando, Jesus, eu não sou seco não, porque também tem pregador e tem cantor que só é cheio quando ele está com o microfone. Ele só fala língua aqui, ele só faz a zoadona aqui. Durante o dia, nadinha. E eu estava dizendo, Jesus, todo dia eu como a tua palavra, todo dia eu medito na tua palavra, todo dia eu escuto louvor, todo dia eu falo contigo, eu falo em mistério com Deus no meu devocional. Então eu entendi que eu não sou terra seca. Agora eu entendi que aquele que vem para cá só no domingo, sem a verdade da palavra, é terra seca. Porque a vida abençoada é que é aguadinha todo dia. Quem todo dia recebe do chuveirinho do céu a bênção do Senhor sobre a sua terra, já amanhece o dia cantando, já amanhece o dia glorificando, amanhece o dia ouvindo a palavra, glorifica o nome do Senhor Jesus, sente a presença dEle. Então a primeira coisa que nós podemos observar é que para você não ser terra seca, você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Você tem que se abrir para a palavra todo dia, toda hora, igreja. Senão você não vai ter de Deus. Tem irmão que diz, eu vou lá naquele congresso para Deus me renovar. Que crença é essa? Eu vou para aquela manhã de pentecostal que eu quero ser renovado. E aí o apóstolo São Paulo diz que para você ter crescimento, tem que ter o regar constante da palavra. Eu plantei e Apolo regou. Eu plantei e Apolo regou. Mas Deus é quem dá o crescimento. É por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho lindo é um crente que todo dia a marcha dele é uma só. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, porque a vida dele é regada, e quem é regado, todo o tempo é verdinho, é bonito, e aí Deus abençoa. A segunda coisa que você vai ver, coloca lá, olha aí, olha, e secou-se, porque não tinha irmão, se vocês analisarem, essa expressão aí, umidade, sabe o que quer dizer? Ela não tem a seiva, ela não tem o suco, ela não tem o frescor, que é o essencial para a planta sobreviver. A planta precisa de sol, a planta precisa de água, a planta precisa de oxigênio. Se não tiver, ela não vive. Crente que não tem sol,
que é Jesus Cristo, o sol da justiça, a luz do mundo, João 8,12. Crente que não tem água, que é a palavra santa de Deus, ele não tem como estar vivo na igreja. Olha o que ele diz: mas secou-se, não tem umidade. Irmãos, e quando se fala dessa umidade, está se falando da vida transmitida pela palavra e pelo Espírito Santo. Quem aqui tem certeza que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida? Pois olhe para mim aqui, olhe para mim. Se você tem certeza que o Espírito Santo está em tua vida, tu não és seco. Tu não és seco. A irmã não é seca. Porque quem tem o Espírito de Deus na vida, tem duas coisas que Paulo garante. Uma, você não está mais em condenação. Essa história de um irmão, a irmã, toda hora, eu estou querendo me matar. Minha mente quer, eu estou fraca. Não tem o Espírito Santo. Pastor Ziel, o que o senhor está dizendo? Não tem o Espírito Santo. Primeiro que o Espírito Santo em Romanos 8,2, ele já te livrou do quê? Da lei, do pecado e da... Então esse negócio de crente andar toda hora, preste bem atenção, eu estou vendo ali no poste um demônio, eu estou vendo uma assombração, é porque o Espírito Santo não tomou posse ainda da tua vida e da tua mente. Quando ele tomar posse da tua mente, da tua vida, você não anda com sentimento de morte. Você não anda com sentimento de morte. Você não anda com sentimento de assombração. E ainda que a fraqueza da carne venha, mas você diga: Jesus, eu sou fraco, mas o Senhor me fortalece agora. Igreja, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Que o Senhor livre crente aqui esta noite de mente homicida, de mente perturbada, que caia por terra aqui esta noite toda mente perturbada. Levante a tua mão, glorifique a Deus. Levante a tua mão, em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui é a tua casa, e nós estamos pregando que há vida no Espírito para quem anda no Espírito. Aleluia, oh aleluia. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. Todo pensamento mal aqui esta noite, todo pensamento de opressão maligna, que o Senhor arranque da tua mente agora. Creia, creia. Você que tem fé, você que é crente, coloque a tua mão no ombro desse irmão, e a irmã coloca no ombro dessa irmã agora, e libere essa palavra da fé. É a palavra da fé que pregamos, é a palavra da fé que tem autoridade no nome de Jesus. Toda mente sofrida agora, toda mente cativa por Satanás agora, o Senhor está arrebentando com reinos das trevas, e Ele está te libertando. A lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia, aleluia. Quem glorifica a Deus? Quem glorifica a Deus? Mas deixa eu te dizer mais, escute, a vida no Espírito, ouçam bem, olha o que Jesus disse: ela secou porque não tem umidade. A vida bem aguada, a vida bem regada, a vida bem molhada, é a vida que tem o Espírito Santo de Deus. Igreja, Romanos 8,15, olha o que Paulo diz: quem tem o Espírito de Deus na vida, olha aqui, porque não recebeste o espírito do quê? Da escravidão. Profetiza isso aqui com fé, igreja. Não recebeste o quê? O espírito de escravidão. Não recebeste o quê? Olha para mim aqui. Aí, quando vem a prova, quando vem o problema, você já corre diretamente para o remédio. Não estou dizendo que não é para você tomar remédio,
Mas por que no teu desespero você não corre para Jesus? Você está dizendo que o remédio que você toma tem mais poder do que Jesus. A medicina tem o papel dela, e você pode tomar o remédio. O remédio não atrapalha o poder de Jesus, não atrapalha coisa nenhuma. Mas você pode pegar esse remédio e dizer: Senhor, eu estou tomando porque o médico recomendou, e eu sei que o Senhor usa médico, mas eu não quero viver dependendo disso a minha vida toda, porque o teu Espírito está em mim, e eu não quero viver debaixo de escravidão, de temor. Me ajuda nesta hora. Vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Mas diga, igreja, mas recebeste o quê? O espírito de como é que diz? Pelo qual clamamos: Abba, Pai. Só quem tem certeza aqui esta noite. Oh, aleluia. Você tem a vida bem regada, bem aguada, bem molhada, bem úmida pelo Espírito Santo de Deus. Quando você lê João 6,63, Jesus disse: a carne para nada presta, o Espírito é que vivifica, mas a carne para nada. As palavras que eu vos digo, elas são o quê? Espírito e vida. Como é que eu tenho a palavra de Deus e estou morto? Como é que eu tenho a palavra de Deus e estou seco? Sei não, meus irmãos. Sei não, meus irmãos. Quem está cheio aí dessa umidade do Espírito Santo de Deus? Olha para mim aqui. Vocês sabiam, para me encerrar, vocês sabiam que nem problema, nem luta, nem dor, nem pobreza, nem morte de filho tira a nossa umidade? A gente, quando fala de Jó, nós só gostamos de Jó 42, quando diz: e o Senhor mudou o seu. A gente só gosta dessa parte, não é isso? Nós só gostamos dessa parte, mas a gente não gosta da parte de citar a parte 42, verso 5. Olhe para cá. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco? Escute bem, que eu falei agora há pouco, que quem tem umidade, quem tem o Espírito Santo e não tem coração duro, se abre para experiências particulares com o Senhor. Quem crê que Deus, e que você pode ter particularmente, pessoalmente, experiência com Deus? Quem crê nisso? Só quem crê nisso. Eu vou melhorar a pergunta: quem acredita que no seu pessoal, na sua particularidade, pode ter experiências profundas com Deus? Qual é a diferença de uma irmã que é curada de um câncer? Qual é a diferença de um irmão que é curado para aquele irmão que, na verdade, ele vem para a igreja, mas ele tem apenas uma fé teórica? Qual é a diferença de um irmão que tem uma fé teórica, fez um seminário, para um irmão que tem uma fé pessoal com Jesus Cristo? Hebreus 11,6 diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele faz o quê? Que ele existe, e é galardoador dos que o... Olhe para mim aqui. É impossível um crente estar perto de Jesus e ser seco e não crer no sobrenatural. Tudo que a Bíblia fala de milagre, eu acredito que é possível acontecer. Eu não faço no desespero, eu digo: Senhor, faz a tua, mas eu creio no sobrenatural de Deus. Irmãos, tem tantas experiências que fortalecem cada crente, que não há ateísmo, que não há naturalismo, que não há diabo, que não há professor que arranque aquela experiência que você teve com Deus. E eu já contei aqui para vocês de um amigo meu, que ele era empresário, bem sucedido, e ele não acreditava no sobrenatural. Quando a filha dele ficou possessa dentro de casa e queria atacar ele, matar ele, e ele não sabia o que fazer.
E ele disse para mim que ele estava em um local, nesse dia ele tinha 3 carros na garagem. E ele disse que nenhum funcionou. E ele foi, pegou o trem. Quando chegou no trem, ele disse: olha, pastor Aziel, quando cheguei, olha como é que Deus faz. Cheguei lá, uma irmã falou para mim que eu ia passar por uma prova dentro de casa. Eu não acreditei. E quando eu vi minha filha possessa dentro do quarto, eu me lembrei das palavras dela. Sabe o que ele é hoje? Missionário lá em Portugal. Tem experiências particulares que é só você e Deus. E Deus te dá essas experiências. É claro, não é para você contar isso para todo mundo ou toda hora, porque o que acontece com você não quer dizer que vai acontecer comigo. Mas Deus vai tratando com cada um de modo diferente. Porém, quando um irmão está aqui no culto contando um milagre, eu creio. Sabe por quê? Porque eu creio que tudo é possível para Deus, porque nada lhe é impossível. Então eu creio no sobrenatural. Fale com Deus na tua casa. Senhor, eu escuto a tua palavra, eu escuto esse hino. A tua palavra abre os meus olhos para ver as maravilhas desta palavra. E Deus vai te surpreender com a palavra, com a fé. Quando você receber qualquer notícia, eu sei que pode abalar teu emocional, mas a primeira coisa é: Deus está cuidando da minha vida. Eu estava falando com um pastor amigo meu, e eu liguei para ele. Eu disse: pastor, eu ouvi dizer que o senhor, constataram que o senhor tem câncer. Ele disse: sim, pastor Aziel, constataram, desse jeito, irmão, constataram, eu fui no médico, ele disse que eu estou com câncer, mas o senhor sabe, eu sou missionário e a minha vida está nas mãos de Deus, vou fazer o tratamento, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar, mas se Ele não quiser me curar, Ele vai me levar para a eternidade. Mas eu quero dizer para o senhor que eu estou bem. Obrigado pela sua ligação, pastor Aziel, eu estou muito feliz. Recentemente liguei para ele: e aí, meu amado? Ele disse: pastor Aziel, eu estou aqui em São Paulo, fiz os exames depois que eu fiz todo o tratamento, e agora que foi constatado em São Paulo que eu não tenho mais nenhuma célula cancerígena. Aí eu disse: amém. Olhe para cá, às vezes a doença aumenta mais quando você está no desespero. Então pegue o teu desespero e coloca nas mãos do Senhor, porque Ele é quem vai te dar vitória. Só quem tem vida no Espírito, diga glória a Deus. Eita glória, oh aleluia, oh aleluia. Sabe o que Jó diz? Coloca aí, Daniel, para eles observarem. Jó, depois que Deus falou com ele, ele tinha uma fé teórica, ele tinha uma teologia natural, mas depois que Deus mexeu com ele, bagunçou a casa dele, bagunçou a saúde dele, acabou com tudo. Jó 42:5, olha o que Jó disse, olha aí, leia, igreja, para nós encerrarmos. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Não, para aí, mas vocês vão dizer essa última parte bem forte. O que ele diz agora? Eu vou fazer uma pergunta. Quem dos irmãos que aqui estão, que na verdade, lá na sua intimidade com Deus, sabe que os seus olhos já viram Deus? Não responda não. Eu conheço pessoas que falam de Jesus como se Jesus estivesse na frente dele. Hoje eu estava lançando a pedra fundamental, tinha um senhor perto de mim que cantava o hino da harpa. Quando o pastor Márcio Robson estava cantando, me deu vontade de eu chorar. Parece que ele tinha mel na boca dele cantando o hino da harpa. Rapaz, chega, ele dava aquele, ele não era cantor profissional, mas eu pertinho dele aqui, eu senti o quanto aquele homem gosta de servir a Deus, da forma que ele adorava. Irmão, tem crente que senta aqui, aí vamos cantar o hino da harpa. Breve no céu, Jesus, há de aparecer. Conhece Jesus não, irmão? Ou então aqui, olha, cantando, no céu, Jesus. Conhece Jesus não? Quem sabe quem é ele, que já viu pelos olhos da fé, tem reverência.
Porque no capítulo 6, quando Isaías viu a glória de Deus, ele quis cantar, mas não podia, a boca estava podre. Aí ele ouviu os seres dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Para finalizar, crente que não é terra seca tem raiz. Diga isso comigo: crente que não é terra seca tem raiz. Irmãos, pastor Ziel, o que é um crente com raiz? Eu já falei aqui, é um crente que tem experiência com Deus. É um crente que tem experiência com Deus. É um crente que pode vir a prova, pode vir a luta, pode vir a doença, pode vir a tribulação, pode vir todo o problema, mas nada arranca a experiência que ele tem para com Deus. Vocês sabem o que é um crente que tem experiência com Deus? Que ele está perto da morte. E quando você lê 2 Timóteo 4, Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Hoje tem crente que diz que tem raiz, mas só porque o irmão não dá a paz do Senhor ali para ele, ele muda de igreja. Só porque o irmão não cumprimenta ele, ele deixa de ser crente. E Paulo diz: ninguém apareceu na minha defesa, ninguém, mas o Senhor estava comigo, e Ele não me deixou só. Coloca na tela, e você grave isso na sua mente, reflita sobre isso, coloca aqui, vamos lá. O sermão, só para os irmãos acompanharem aqui os 3 pontos dessa passagem bíblica. Travou aí? Cadê? Vamos lá, está aqui, ó. Se você não quer ser um crente seco, é preciso não ter um coração resistente, como pedra. Segundo, se você não quer ser um crente seco, você não pode ter uma vida sem o Espírito Santo. A ausência do Espírito Santo te faz seco. E terceiro, é preciso não ter uma vida sem experiência com Deus. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa chorar com Deus. São esses os 3 passos para você nunca mais ser um crente seco, que entra no culto, não sente nada, não é impactado, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Quem pode dizer glória a Deus?